Então, normalmente, a gente vai trabalhar dentro de um dos três mercados, né? Então, a gente vai ter aqui... peraí. A gente vai ter aqui, ó, riqueza, né, ou prosperidade, como alguns chamam. A gente vai ter saúde, ou saudável. E a gente vai ter relacionamento. Obrigado. Pronto. Vai ser relacionamento, né? Aí pode ser relacionamento com Deus, relacionamento com o outro, e só para a gente recapitular, né? E relacionamento com... Pronto. E aí sim, beleza. O que acontece? Dentro desses mercados aqui, a partir desses mercados, nascem os submercados, né? Então, que é o que fala o livro lá da estratégia do Oceano Azul, os submercados. Isso aqui é muito importante, tá? Entender isso aqui. Para não ficar tirando coisa da cabeça. Produto assim da cabeça. Essa daqui que é a lógica, tá? Para não sair produto da cabeça, sair alguma coisa que realmente vai ter uma efetividade, né? Então, vamos lá. Por exemplo, tá? No mercado de saúde, então vamos colocar aqui, saúde. A gente vai ter o submercado, por exemplo, nutrição. E dentro de nutrição, a gente vai ter um possível nicho, tá? Vou colocar só assim, por enquanto. Possível nicho. Aí, vamos lá, tá? Para a gente poder entender como é que funciona. Sempre o caminho vai ser esse aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais em cima. Aqui, ó. Vai ser sempre assim o caminho, ó. Só para... Eita, tem que ter acento. Mercado principal, depois o submercado. E depois vai ter o nicho. Sempre vai seguir essa lógica aqui, tá? Para a gente poder ir seguindo o raciocínio. Eu vou até fazer um negócio aqui, já que eu já botei aqui em cima. Então, a gente teria aqui nutrição, e dentro de nutrição a gente teria o que seria aí o nosso nicho, que poderia ser, por exemplo, seria um tipo de dieta. Então, dieta cetogênica. Aí, por exemplo, a gente poderia ter, por exemplo, a gente poderia ter dentro de saúde, poderia ser o mesmo caminho, saúde. Aí a gente poderia ter aqui perda de peso. E aí a gente teria aqui como se fosse, como se fosse não, né? Aqui para dentro, perda de peso para mulher, por exemplo, tá? Então seria isso. O ouro geralmente não, né? O ouro está aí nesse final, tá em você criar o teu próprio nicho. Então você pegar algum nicho ali, um segmento bem específico e você criar dentro dele. Por exemplo, na riqueza, poderia falar aqui, ó, riqueza. Vini, Oi, desculpa interromper. Nessa de saúde, perca de peso, o da banana seria como? peraí, ficou baixo agora. Fala. O da banana, esse que escalou aí, ficaria como? Então, tem Nesse que de ver saúde. para quem que ele é. É para quem ele é, não é o que ele é. É para quem que ele é. Por exemplo, Ah, ele é perda de peso, mas perda de peso para quem? Perda de peso para mulheres. Mas que tipo de mulher? Para qualquer mulher? Eu não sei. Que eu não consegui ver até agora, cara, por incrível que pareça. Mas eu acho que é isso aqui, ó.
Vinícius, essa aí que me deixa, às vezes, uma grande dúvida, assim. Então, mas Porque sabe a partir do momento. A então, mas partir só do, para então, assim, explicar. a partir do momento. Fala aí, fala aí. Não, porque a partir do momento que você começa, tipo, nichar muito em relação a ser direcional para a pessoa, você não estaria diminuindo o público, assim, de certa forma? Sim, só que você fica mais específico, você consegue vender muito mais, né? Com mais facilidade, porque você consegue bater na dor. Do outro jeito, não. É mais difícil. Às vezes é melhor você criar seu próprio nicho e Ah, aquele entendi. nicho mais específico. E aquele nicho é grande, pô. Porque o nicho. Pensa que saúde, aqui no caso de nutrição ou perda de peso, o negócio é gigantesco aqui. Aqui é muito grande, ó. O subnicho é muito grande. Por exemplo, quando eu estou colocando aqui, ó, riqueza, né? A gente poderia ter é, imobiliária. Tá aqui, ó. Riqueza, imobiliária. E aqui dentro, por exemplo, venda de casa no OLX. Seria um. Por exemplo, poderia ser a mesma coisa, riqueza. Sempre mais específico, tá vendo? Tem uma lógica isso daí, tá? Por exemplo, negócio online. E aí aqui seria, por exemplo, tráfego no Facebook. O que acontece? Por que existe essa lógica? E você tem que seguir essa lógica, tá? Não tem jeito de não seguir. Porque você tem que entender que isso daqui, no fundo, isso daqui nasce por uma frustração desses caras daqui. Então você tem que jogar o gancho em cima desses caras daqui para você conseguir puxar a gente para cá, ó. Você entendeu? Não dá para tirar da cabeça? É assim que funciona, tá? Deu para entender ou não? A lógica inicial. Deu sim, top, Deu top. sim. Se você não Clareza fizer isso aqui, demais. você não tem onde pescar o cara e você fica tentando inventar da cabeça para quem que você vai vender. Aleatoriamente, tá? Fica um negócio de maluco. Coisa de doido, totalmente doido. E não tem como. Por exemplo, eu estou entrando num nicho agora. Cara, o nicho é surreal o tamanho do nicho. É surreal. Ele pega professor, ele pega fisioterapeuta, ele pega nutricionista, ele pega qualquer profissional da saúde, qualquer profissional da educação, até professor de educação física, e paga 8 mil por mês. E é um nicho gigante que está nascendo agora para trabalhar com esse público de autista. É muito grande. Pensa num troço assim, é surreal. E outra, cada criança autista ela precisa de ter um desse. Então tem, sei lá, 2, 4 milhões de autistas no Brasil, tem que ter 4 milhões de profissionais e os profissionais não estão capacitados ainda. Vocês conseguem imaginar? E a pessoa que trabalha com isso, se ela quiser, tá? Se ela quiser trabalhar 20 horas por semana, ela consegue fazer 4 mil reais por mês. Só para vocês terem ideia. Por causa de usar esse mecanismo aqui. Porque eu sei onde que eu vou pescar. Por exemplo, vamos falar eu aqui, no marketing digital. É assim, ó, riqueza. Aí vamos supor, tá? Então vou botar aleatório. PLR. Aí oferta. Aí tá vendo que eu tenho como pescar os caras aqui dentro? Que eu sei que eles estão aqui? É só eu botar algumas coisas tipo, tipo um anúncio, seu PLR não vai dar certo. Ou tenho certeza que teu PLR não vende. Tá difícil vender teu PLR. Qualquer coisa assim. Eu vou atrair a atenção da pessoa, para ela olhar pelo menos para o meu anúncio, para eu poder falar alguma coisa sobre oferta. Tá vendo como é que é fácil chamar a atenção dela? Porque, vamos lá, como é que é a lógica da parada toda? É assim, ó. É assim, gancho. Isso aqui não muda, tá? História e oferta. Isso não muda, nunca vai mudar. Isso. O máximo que pode acontecer é o que diz alguns especialistas, que aqui a gente tem uma sacada inicial que seria isso daqui, ó. E realmente dá para você criar vários ângulos. É possível. Mas é só uma forma brasileira de ver. Isso aqui foi inventado no Brasil. Agora, na gringa, não. Na gringa é isso daqui, ó. Isso é o que vale. E aí, como que você engancha? Você só consegue enganchar quando você tem um nível anterior, que eu sei onde que eu vou enganchar. Senão, como é que eu vou saber o que que eu falo? O brasileiro é muito doido, cara. Isso daqui é muita doideira, é muito amador ainda. É o que eu falo para vocês.
Aqui o mercado é muito iniciante. A galera não pensa nisso daí. Por exemplo, quando eu falo dentro de riqueza, o que eu tenho? Investimento, eu tenho venda, eu tenho mercado imobiliário, eu tenho finança. Dentro de saúde, o que eu tenho? Eu tenho dieta, eu tenho nutrição, eu tenho treino de força, eu tenho perda de peso. Dentro de relacionamento, o que eu tenho? Eu tenho relacionamento de casal, namoro, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho relacionamento com Deus, uma religião, eu tenho um monte de coisa. Terapia. Olha o tamanho. Aí, se eu sei que pô, o cara está tentando fazer terapia e não está funcionando, eu vou lá e ofereço o quê? O que eu ofereço para ele? Coaching, não é? Não foi assim que aconteceu? Tinha lá o mercado de relacionamento. Eu vou botar só... vou escrever. Aí E dentro não ficou muito claro para mim. aqui tinha terapia. Eu já vamos falar já. Aqui tinha terapia. E aí aqui tinha algum tipo, por exemplo, freudiana. Aí tem várias linhas aqui, humanista. Cara, tinha um monte de coisa aqui para dentro, tá? Mas tudo estava dentro do mercado de terapia. E os caras vão se frustrando com isso daqui. Por quê? Porque isso daqui, que eu coloquei aqui embaixo, deixa eu recortar isso para cá, de certa forma estava aqui, ó. Aí o cara vai lá e oferece o quê? Coach. Só que ele tá fora, tá? Ele tá aqui, ó, dentro de terapia. Vamos dizer que esse coach é um coach de PNL. Estou inventando, tá? De qualquer maneira, tá dentro de relacionamento com o quê? Relacionamento consigo, tá? E aí, só para aparecer qual é o mercado de onde que a gente vai pegar a pessoa, tá? Aí tinha aqui, vamos supor que o coach. Aí o coach, ele vem aqui, ó, pega daqui. É igual o Érico Rocha. O Érico Rocha, onde que ele pega? No profissional liberal, não é? Eu vou fazer o desenhozinho aqui, ó. Depois a gente vai ligando os pontos, tá? Só para ir trazendo insight primeiro. Vamos lá. Riqueza. Aí tinha carreira. Aí tinha lá o profissional liberal. Chamar de PL. Profissional liberal. Em contrapartida aqui tinha venda. Aí tinha marketing. Aí o que tinha aqui dentro? Lançamento. Vou botar a fórmula de lançamento. Tá? Aí o Érico Rocha, ele vem aonde? Ele vem aqui fora, ó. Ele muda o quê? Ele muda isso daqui, ó. O quem. Então ele muda a metodologia para levar esse cara que está querendo fazer dinheiro. Se eu pegasse aqui e tirasse o cara de lançamento e botasse o cara aqui para PLR ou para perpétuo, vamos chamar de PLR, pode ser, não tem problema. A gente levar esse cara para PLR, a gente está mudando isso daqui, ó. E aqui é o quê? O Thiago Finch, ele criou o quê? Um nicho lá dentro. É um nicho mesmo. Por isso que o troço cresceu tanto. Só que foi um nicho, cara, que por ele resolveu uma dor do cara falar assim, eu não tenho produto. Como é que era a história? A história era assim, ó. A história era assim. Riqueza. Cara, eu vou escrevendo aqui aleatório, tá, minha gente? Perpétuo. Né? E aí, aqui para frente, tinha o quê? Tinha nada. Tinha esses caras daqui com uma dor que ele dizia o seguinte. Era isso daqui, ó. Não tenho produto. Era uma. Tinha outra também. Era essa daqui. Não quero aparecer. Essa era a outra. Aí tinham várias. Não importa. Aí o que ele foi lá e arrumou? Aqui, ó. Vocês acham que o mecanismo ele nasce para quê? Para resolver a tal da famosa que o pessoal gosta de usar, dor forte. Que é conhecido como dor latente, na verdade. E por que isso daí? Qual que é a lógica disso daí? Porque tem uma lógica mesmo, tá? Por trás disso daí. Que é o seguinte: quando a gente tem uma promessa, tá? Uma promessa, eu vou só rabiscar, não vou rabiscar. A gente tem uma promessa, essa promessa, o que vai estar sendo prometido ali? Algum tipo de transformação, algum tipo de benefício, algum tipo de alívio de dor, ou algum tipo de alguma descoberta, uma oportunidade, alguma coisa nova. É uma dessas coisas que vai estar sendo oferecido. E nesse caso daqui, olha o que ele está oferecendo. Ele está tirando alguns problemas. Então, por exemplo, se ele fosse
fazer uma VSL, ele ia falar assim, por exemplo, tá? Sei lá, descubra... deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui uma forma bem legal para ficar, tá? Tá vindo aqui, peraí. Como se fosse no mercado de emagrecimento. Descubra 3 alimentos supostamente saudáveis que você deve evitar para perder peso. Por exemplo, então é o cara que quer perder peso, mas ele está tendo algum tipo de problema ali que ele não sabe o que perde peso. Então seria tipo, descubra as 3 formas supostamente corretas para você, sei lá, agora não veio na minha cabeça. Eu queria só adaptar essa headline, mas não ficou muito boa, não. Bom, poderia falar, você vai descobrir o jeito mais rápido de vender sem aparecer. Pronto, é o desejo do cara. É vender sem aparecer, porque ele acha que se ele aparecer, ele vai se ferrar. Ou poderia ser, sei lá, você vai descobrir o real motivo que está te afastando do teu primeiro milhão. E aí lá dentro a gente fala para ele, sem precisar aparecer, sem precisar aparecer e sem ter um produto, sem precisar se preocupar com o produto, ou sem ter um produto. Entendeu? Eliminando aquilo que é a parte difícil, sem precisar largar o emprego. Eliminar o problema que a pessoa tem, porque ela fala, pô, eu tenho que sair do meu emprego. Não, você não tem que sair do teu emprego. Você vai ganhar dinheiro na internet sem precisar sair do teu emprego. Caraca, porra, que foda. Então essa aqui é a grande sacada. E isso daí vem da onde? Isso daí vem porque o cara ele sabe com quem que ele está falando. Ele está falando aqui, ó. Existia e existe também a galera do lançamento, que estava aqui, ó. Se o Thiago Fint fosse conversar com esses caras aqui, ele ia falar o quê? Sem precisar criar conteúdo. Não é? Aí, voltando para a lógica aqui, como que eu vou fazer o hook, o gancho, se eu não sei com quem eu estou falando? Se ligou agora, João? Entendi. Oi? Top demais, viu, Vini? Agora começou a trazer uma clareza a mais, não foi, Anderson? Sim, total. Essa questão aí de mercado, submercado e nicho, porra, muito Isso é foda. essencial. Por quê? Porque quando você cria o teu nicho, por exemplo, vou falar aqui por exemplo, tem um nicho de riqueza, vou botar dessa cor aqui, a gente sabe que é riqueza, quando eu botar dessa cor aqui, a gente sabe que é relacionamento. Só para não ter que ficar reescrevendo toda hora. Então, eu estou no mercado de riqueza. E aí, dentro do mercado de riqueza, deixa eu voltar para o amarelo. Melhor. Tem o mercado de riqueza, tem o mercado de marketing. E, por exemplo, aí eu vou lá e crio um submercado de oferta. E é de oferta explosiva. E ninguém nunca ouviu falar nisso, isso daqui porque foi eu que inventei e tirei da minha cabeça. E dane-se, é assim que funciona. Aí, ok, legal. Aí, aí aqui dentro do mercado de marketing, a gente tem um mercado que ele é um mercado de tráfego pago. Olha que coisa legal. Quando eu crio uma parada de oferta e chega alguém, tá, que está dentro, um especialista, um expert, vamos dizer aqui o camaleão, e ele tá com um aluno na mentoria dele, e esse aluno não está performando na oferta, o que é que ele faz? Indica. Por que que ele indica? Porque nesse caso meu nicho complementa. Agora, por exemplo, se eu viesse para cá, eu já ia competir. Pelo mesmo tipo de público. Por que que eu ia competir? Porque onde que eu ia competir? Eu não ia competir aqui. Eu ia competir aqui. Porque eu ia tentar puxar o cara daqui, ó. Falando assim, ô, teu problema é oferta, tá? Não é tráfego, não. Eu ia ficar falando, teu problema é oferta, tá? Não é tráfego, não. Provavelmente você está pensando aí que os teus anúncios eles estão mal configurados, teu anúncio que não vende. Não é teu anúncio que não vende. O que não vende é a tua oferta, porque você não está sabendo fazer uma oferta. Aí, opa, joguei o gancho certo. Estou puxando a pessoa certa. Por isso que é gancho, a história, que é a história de epifania, a história que eu vou contar, e a oferta, que é o produto que eu vou vender. Depois eu vou entrar nesses dois aqui, só que não vai ser hoje, não. Hoje a gente vai olhar mais a parte do gancho e a gente vai olhar o que a gente veio aqui para falar, que é a VSL. A gente vai voltar para a lead da VSL.
Por quê? Porque tudo que a gente faz na VSL, quando a gente faz a headline, quando a gente faz a quebra de padrão, quando a gente faz a promessa, a grande promessa, né? Se a gente está usando, por exemplo, a VSL do John Benson, né? Toda a estrutura que a gente cria, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com isso daqui, ó. De onde que a gente está pegando a pessoa? Por isso que eu não acho que para vender uma parada de nicho adulto você tem que botar pornografia. Por quê? Porque depende de onde que você está pegando esse cara, depende qual é o desejo desse cara, depende do que ele está tentando. Por exemplo, se você falar que você vai pegar um cara que já está no X-vídeo, aí beleza. E o cara tem disfunção erétil, alguma coisa assim, pode até ser. Mas se você pegar o cara dentro do mercado, tá? E aí, deixa eu botar aqui, qual cor? Pode ser preto. No mercado de saúde, e saúde tem a ver com doença. Ué, o Viagra sai de quê? De um experimento de alguma coisa que foi descoberto, ou seja, é aquela velha história, né? É o mecanismo descoberto a partir de uma outra coisa. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Então a gente tem o mercado de saúde e a gente tem aqui disfunção. E aí eu vou criar aqui aqui, ó, baseado em alguma dor que o cara tem, aqui, de alguma coisa que acontece. Que dor que acontece? Dor ou problema? Não sei. Quando eu fiz a minha primeira imersão, tem uma galera aqui que estava lá, o Ricardo Brandão e tal, a galera que estava lá sabe disso. Como é que era a estrutura que eu mostrava? Era sempre a estrutura você caminhando para trás dentro do mercado. É porque eu não tenho isso aqui agora. Na verdade, eu até tenho. Eu vou abrir isso aqui para vocês verem. Uma coisa. Vai ficar muito claro aqui. De repente, isso aqui pode ser uma coisa que depois eu venha a trazer aqui, tá? Mas eu não vou detalhar. Mas eu vou abrir aqui só para vocês verem a lógica da estrutura. Ô, Vini, Ah, então, nesse caso aí, a gente sempre é acostumado a criar um mecanismo novo e resolver um problema antigo com um mecanismo novo. Então, isso não seria o correto. Seria o correto a gente criar um novo nicho. Seria fica criar uma nova oportunidade. Então, sempre é a lógica de criar um novo nicho, só que o novo nicho é com um mecanismo novo, alguma coisa que o cara nunca viu. Esse novo nicho ele só nasce porque você está aparecendo com alguma coisa nova, com uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade é uma coisa que o cara nunca viu, até porque se ele viu, o que vai acontecer? Redução de status. Redução de status, o que vai acontecer? Ele não vai comprar, porque ele vai estar se sentindo burro. Vini, Como é que ele vai falar para a mulher dele que está comprando aquilo? E, no caso, eu vendendo esse mecanismo único aí, exemplo, para um mercado sofisticado, estaria entrando em disputa pela solução. E quando a gente entra nessa nova oportunidade, criando um novo nicho, eu estaria batendo na dor ou no problema. Isso, numa dor. Exato, aí tá certo. ô, Vini, O nicho ele vem para resolver a dor. Fala. o robô do Pix, por exemplo, ele foi um novo nicho? Não. É aí que é aquele negócio que a gente Ali. estava falando antes. Aí vai voltar aquela antiga discussão. Porque ele é um nicho que ele é criado, é uma coisa que é criada. Ele tem a ver com o mercado de sorteio e tal, mas ele não foi para o público de sorteio, ele foi para todo mundo. Porque era uma oportunidade simples, pura e simplesmente o cara fazer dinheiro de forma fácil. Isso não é uma coisa que existia tanto assim, principalmente na internet, daquela forma, né? Quer ver? Eu vou abrir aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu fazer um novo compartilhamento. Aqui, ó. Olha lá. Como é que é? Ó, se eu estou no mercado de lançamento, quem é o público que está consciente da solução, que existe lançamento? É o cara do marketing digital. E qual é o público que está consciente do problema? Seria os caras que estão no mercado de venda. Então eu vou sempre caminhando para trás, ó. Eu vou sempre andando para trás e caçando os caras que estão atrás. Por quê? Porque eu vou enganchar os caras lá de trás. Isso daqui é um exemplo hipotético, tá, gente? Isso daqui não é uma coisa que existe, pô, pelo amor de Deus. Tá? Igual eu fiz aqui, ó. Mercado de venda. Dentro dele eu tenho o quê? Venda de imóveis, eu tenho OLX, bot de WhatsApp, lançamento imobiliário. São coisas que estão lá dentro dele. Por isso, deixa eu ver se eu tenho aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa Eu, legal. eu até hoje essas apresentações aí, gente. Pois é, eu vou pegar uma aqui mais robusta, que já está completa, que a galera aqui já. Essas apresentações são legais. Que vai ficar claro aqui para a galera. Deixa eu pegar uma aqui já montada, já construída.
Aqui, ó. Aqui. Ó, só para exemplificar, tá? Rapidamente. Ó, a mesma coisa acontece aqui, ó. Ó, funil de lançamento. Antes, marketing digital. Depois, lançamento brazoniano. Lançamento possuído. Lançamento meteórico. Isso aqui é tudo nicho, ó. Por que nasceu o meteórico? Porque o cara dizia que esse lançamento era difícil de fazer. Aí nasceu o meteórico, ó, resolvendo uma dor daqui, não é? Ele não está resolvendo uma dor daqui? Esse daqui ele resolve uma dor daqui. Ele é uma solução para esses caras daqui. Esse nicho novo, quando ele nasceu, ele era uma solução para esses caras daqui. Esse nicho novo, ele é uma solução para esses caras daqui. O negócio deu zoom aqui. Peraí. Tá tudo bugado. Aqui, ó. Pronto. Aí, ó. O Érico Rocha, ele vem aqui fora e pega aqui, profissional liberal, resolvendo um problema de quê? De falta de grana desses caras daqui. Com uma metodologia de marketing, que ele não conta que é marketing. É um novo mecanismo para esses caras daqui, para resolver uma dor que eles têm. Agenda vazia, falta de faturamento, tá querendo rasgar o diploma, sei lá. Tem um monte de problema que tem, né? Por exemplo, conteúdo. O cara do mercado de conteúdo, criador de conteúdo, era o cara que estava no marketing digital. Muitos caras vieram do lançamento, achando que tinha que criar conteúdo. Então isso daqui vai enraizando, minha gente. Cara, o negócio é infinito, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. Não. Não. É só para poder dar um panorama, também não pode gerar confusão. Mas senão não adianta. Mas deu para poder ter uma noção da importância de você. Entendeu, sim. Tem que pescar o cara que está atrás, tá? Quando você cria aqui, você tem que descobrir qual é a dor que tem aqui, a dor latente. Qual é a dor latente que tem aqui? Aí você vai descobrir qual é a dor. Pô, eles acham que o Viagra causa dor de cabeça. Então agora você vai fazer um outro aqui do XPTO. É um chá. Ô, Vini, mas dentro de cada um desses nichos que são criados, existem níveis de sofisticação dentro de cada um deles? Existe. Existe. E existem tipos de mecanismo que o cara já acredita, e formatos que o cara já acredita. Por exemplo, o cara acredita em remédio. O cara acredita em cápsula. O cara Eu estava acredita... tentando fazer o exercício de pegar, por exemplo, algum produto, algum nicho e ir desenvolvendo ele, sabe? Tipo, então, se eu pego aqui, eu começo com a promessa de um produto para emagrecimento, por exemplo, e ir evoluindo esse produto ao longo dos níveis de sofisticação, sabe? Uhum. Puta, cara, me enrolei. É, porque é um pouco mais complicado. É igual, por exemplo, igual o que eu estava desenhando aí. Então, você tem saúde, dieta, aí você tem nutrição, perda de peso, você tem riqueza, finanças, investimento, empreendedorismo, você tem relacionamento, casamento, conquista. Assim, você tem que saber em qual submercado você está para você saber onde é que você vai pescar. Senão, como é que você vai saber qual a dor que o cara tem, o que você vai falar para ele? Você não vai conseguir. Isso é o que a gente está falando aqui hoje de mercado sofisticado. É um problema, tá? Se você não sabe o que esses caras daqui têm, esses caras daqui você está muito ferrado. Se você, por exemplo, está nesses segmentos aqui, ó, vamos colocar aqui de PLR. Se tu não sabe o que está ferrando os caras de PLR, você não consegue criar um nicho novo aqui. Tipo, criar alguma coisa aqui. Você não consegue. Porque você vai bater em quê? Para dizer que aquele mecanismo é o novo. Por exemplo, é igual esse Direct Response. O cara fala que é o Black Direct Response. É um nicho novo. Porque tem o Direct Response, então estava aqui, marketing de resposta direta e o marketing de resposta direta Black. Você fala, pô, você não está usando o Black. Qual estratégia você está usando? Tal. Ih, isso aí não vai funcionar. Ué, por quê? Porque você não está usando a estratégia Black, pô. Aí o cara, caraca, existe isso? Lógico, pô. Tu não conhece? Nunca ouvi falar. Vítima perfeita. Entendeu? Essa que é a questão. Isso daí que fala o livro da estratégia do Oceano Azul, né?
você se focar nas grandes áreas, né, e submercados, que é onde está o mercado vermelho, o Oceano Vermelho, para você ir lá e pescar do Oceano Vermelho. Por isso que chama a estratégia do Oceano Azul. Você tem aqui o Oceano Vermelho, essa que é a lógica do livro. E você tem o seu próprio Oceano Azul, que é o que você cria. E aí você vem nesse cara daqui, ó, onde... Vou botar um bonequinho vermelho, né? Onde está lotado aqui de gente e vem catando eles daqui. Só que para eu catar eles daqui, eu preciso falar alguma coisa com eles. E eu preciso falar de preferência não, de forma assertiva, uma coisa que é totalmente nova. E que já tem algum viés de alguma coisa que eles já conheçam, que não pode ser 100% novo. Tem que ser 95% novo. Tem que ter alguma coisa que eles já conheçam. Por quê? Porque aí a gente vem com o gancho certo, que é o quê? Que está relacionado a alguma dor que ele tem. Esse cara daqui tem dor. Ele tem frustração, não é? Eita. Ele é o cara que bateu com a cara na parede. Por isso, tá? Por isso que, por exemplo, um dos pilares para a gente conseguir vender é ter essa famosa nova oportunidade. Essa nova oportunidade, o que ela é? Ela é a famosa imagem futura, é a esperança que está lá na frente, de que o cara ele vai conseguir. Por isso que também ela é conhecida como o veículo de mudança de oportunidade. Entendeu? É sair daquilo que o cara já estava tentando. Por isso que quando tem o expert, como é que funciona isso daí? O expert, ele é como se fosse, não, ele é o líder. E ele é o líder que vem com o quê? Aqui, ó, nova oportunidade. Para chegar onde o quê? Onde o cara já queria, que é o desejo do cara. E o cara tá aqui, ó. E o cara tem um desejo. E o cara tá travado. E aí o líder, para destravar ele, vem com essa nova oportunidade. Por isso que o americano fala que, cara, a principal objetivo é só vender para o cara para tirar o cara da oportunidade antiga. Ele estava na antiga. O cara só quer tirar ele daqui. O mais importante é tirar ele e colocar ele na nova, porque ele vai continuar comprando. Isso é certo. Por isso que ele fala que você não deve consertar, você tem que substituir. Não dá para consertar. Sacou? Essa é a questão. E aí, na hora que você vai vender para ele, por que tem que ser 100% diferente? Ali a coisa que você vai vender. Porque você tem que causar um aumento de status na pessoa. Você tem que fazer a pessoa parecer mais esperta. Entendeu? Ela parecer mais poderosa, mais atraente, mais rica, porque a pessoa tem aquela questão do ser visto como. Se ela comprar a mesma coisa, ela vai estar passando vergonha. Se ela estiver passando vergonha, ela não vai comprar aquilo não vai fazer sentido para ela. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque ela coloca numa balança. E essa balança ela tem a ver com esse aumento de status. E o medo da perda. Por isso que a gente bota muita garantia na oferta. É porque a pessoa tem medo de perder o status. Se ela ficar com medo de perder o status, ela cancela a venda. Então, por isso que durante a nossa VSL, a VSL é aquilo que eu falei. É você apresentar somente coisa nova para a pessoa. Ela não pode conhecer nada do que está ali dentro. Tudo tem que ser novo. Isso daí vai fazer a pessoa ela ficar. É sempre novo, tudo novo. Nada a pessoa já viu. Porque a pessoa não quer se sentir idiota, ela não vai comprar a mesma coisa. E quando ela já compra, ela já tem uma perda de status temporária, porque ela já não sabe se aquilo vai dar ou não vai. Então, o nosso produto ele tem esse objetivo, né? Aí daí vem garantia, trial, todo esse tipo de coisa. Para segurar o cara. Então, tem que tirar o máximo dessa barreira. E para tirar essa barreira, de novo, tem que ser uma coisa nova. Não dá para oferecer oferta de melhoria. Tipo, não vou oferecer uma coisa que é um pouquinho melhor do que o cara já tinha antes. Então, por isso que a gente não vende nada melhor. Não tem como vender nada melhor. Vender coisa melhor é loucura. Vai dar errado. Ô, Vini, Hum, no caso aqui, tem um mecanismo que eu conheço ele já tem um bom tempo e uhum, ele serve para muitas coisas, várias coisas, sim. certo?
Dá para atuar nos três nichos aí. Sim. Aí eu vou exemplificar aqui no caso do mercado de emagrecimento. Hoje, as pessoas que querem emagrecer seguem questão de dieta, chá, treino, né? E aí, digamos que esse mecanismo que eu vou apresentar para elas é usar perfume. Uhum. Hipotético aqui, tá? Sim. Então, ela vai... Tipo, eu explico que, vamos dizer assim, que ela não estava conseguindo emagrecer. Não era porque ela não estava seguindo a dieta, não estava fazendo exercício. Era porque ela não estava usando o perfume certo. Sim. Então, isso aí se torna uma nova oportunidade. Se torna. Só que tem que ser Pronto. plausível. Aí, lógico, eu estou usando aqui só Não, eu sei, eu sei. é, Não, eu sei, é perfume, só. porque se eu falar que o mecanismo é muito simples, é fácil de... Sim. E assim, é algo que tem muito vídeo no YouTube, tem muito conteúdo, só que no YouTube é, ele é abordado, como eu te falei, para resolver várias coisas. Então, tipo, por exemplo, ansiedade, depressão, até para emagrecer. Uhum. E tem um nome específico dele. Aí, no caso, eu teria que mudar o nome, fazer uma... neologizar, o termo? Então, para você poder criar uma coisa nova já com a coisa antiga, né? Você só dá um nome novo, criar uma rotulagem. Cria um nome Tipo diferente. assim, porque eu A tô fórmula de falando assim, porque lançamento. se eu usar um novo, porque se eu usar um nome real dele, a pessoa, se ela botar no YouTube, ela vai achar, Sim. Não, você O, pode. ma- né? Aí no caso eu teria, pode falar. Você pode falar que é o segredo, não sei o quê, alguma coisa diferente. o mais próximo disso aí recente tem aquele que era o Batom Emagrece. Teve aí, eu não sei se deu certo, né? É do, Teve, do acho que Thiago até aquele que. Fonseca. Thiago Fonseca, esse É, produto aí é antigão, pô. é até aquele que eu acho que botou na época e tal. Esse que era um batom que emagrecia, sabe? É, e eu achei assim, né? Eu nunca me pego como parâmetro para ver, mas porque eu tenho a minha concepção, né? E é difícil pensar igual a outra pessoa pensa. Vai ter as mesmas dores, no caso. Mas eu achei que distou um pouco, assim, muito da realidade. Mas tem lógica, porque tem chocolate que emagrece. Então, eu tô te dizendo porque em uma das empresas que eu trabalhei de multinível, o dono falou, ó, se vocês quiserem, a gente lança um chocolate que emagrece, tem como fazer. Aí, no caso, eu acho que na VSL você tem que entrar com um pouco com a parte científica, né? Porque o que é que tem dentro daquele chocolate que vai fazer você emagrecer? Eu É, acho tem, que é o mesmo mecanismo do batom. É um inibidor de apetite, que se eu não me engano é um inibidor de apetite que tem no batom. Entendeu? pode ser. Em tese, tá ali na boca, a pessoa vai querendo, ela vai absorver aquilo, né? Se a pessoa absorve na pele, através de óleo essencial, não vai absorver na boca. É. Então, mas a questão é essa daí, tá? A questão é essa. Você vai precisar criar alguma coisa em torno disso e que aquelas pessoas daquele mercado ali dentro, eles confiem e acreditem naquilo. Aí eu não sei, porque como eu não sei também o que que é, mas é isso. No final é isso. É por isso, Vini, que sempre quando eles lançam tipo um produto, logo em seguida vem alguém lançando algo bem parecido, né? Que é tipo, Ah, para aproveitar a avalanche que esse primeiro produto já fez, teve sucesso, e aí ele pega no mesmo bonde, né? Ele É, acaba pagando. se a pessoa... Porque aí, como eu te falei outro dia, teve o vídeos lucrativos, aí depois teve o vídeos não sei o quê, renda com vídeos, não sei o quê. Então só mudou o nome e talvez o mecanismo, né, que passou para TikTok e tal depois, mas a ideia era a mesma, né? Isso, tava Para não pescando destoar muito do que a pessoa está então, acostumada. como se fosse riqueza e ganhar dinheiro assistindo vídeo. Aí você cria o sub e vai criando um monte. Cada um de um jeito diferente, indo para o mesmo lugar.
Porque a galera já acredita nisso, entendeu? Por isso que não adianta tu chegar para um cara que tá tentando PLR e chegar do nada para ele, oferecer um negócio carão para ele poder aprender drop. Ele não vai. Agora, por exemplo, se você vender um produto ali de R$ 40, oferecendo para ele aprender drop e ele comprar, cara, isso daí pode significar uma coisa muito poderosa, que é a famosa mudança de oportunidade, que é ele tá deixando para trás a ideia antiga. Porque sabe o que que acontece? Esse produto de mudança de oportunidade, o objetivo dele é ele deixar as antigas crenças para trás. Que ele tinha, aquela antiga crença que ele tinha sobre atingir aquele resultado, entendeu? É como se a gente tirasse o cara do marketing digital e o cara fosse fazer uma faculdade de medicina, sacou? E esquecesse o marketing digital? Sacou ou não? Esse produto de mudança de oportunidade ele é para dar essa quebrada. Tirar o cara do que ele estava acreditando antes. Por isso que normalmente a frase que a pessoa coloca é assim: eu vou ensinar, por exemplo, corretores de imóveis a fazer dinheiro lançando casas no OLX. Que essa frase vem de quê? Eu vou ensinar o submercado, ou seja, o mercado de corretores, como fazer dinheiro lançando casas no OLX. Que é o quê? O nicho, o teu nicho de casas no OLX, sacou? Ou não? É tipo, eu vou ensinar uma dieta de como emagrecer comendo banana, sacou? Ou não? Entendeu ou não? Deu para entender, gente? Não sei se vocês Deu estão. geral. Deu mesmo? Então tá bom. Porque a sacada é essa, tá? Tá, então show, show. Porque é sempre assim, tá? É sempre eu vou ensinar o submercado como a dor que ele tinha. Esse como, ele nasce da onde? Ele nasce da dor, não é? Que o cara tinha antes, como alguma coisa que estava travando, não é ele? Então, aí você resolve essa coisa que estava travando ele. Por isso que, normalmente, na headline você vai botar como ganhar dinheiro sem ter um produto. Ou seja, PLR. Como fazer seu primeiro milhão sem ter um produto. Então, vou ensinar corretores a fazer dinheiro lançando casas no OLX ou como fazer vendas sem aparecer. Porque daí sai várias formas de você enganchar a pessoa. Existe uma forma de enganchar que é pouco conhecido e grande diferença. Existe uma outra que é muito conhecido e pouco entendido. Você fala, existe uma forma muito conhecida de ganhar dinheiro vendendo imóveis, mas que quase ninguém entende. Aí a pessoa fala, caraca, eu quero ganhar dinheiro com imóveis. Caraca, quase ninguém entende. O que é isso? Tá vendo que dá para enganchar a pessoa? Porque é uma pessoa que ela queria ganhar dinheiro com imóvel. É o que a irmã do Perini faz lá, né? Que ela faz sobre leilão, para ela criar a possibilidade de você comprar casas pelo 70% de desconto e vender pelo preço de mercado. Bota essa. É a irmã do Perini, do Bruno Perini, esqueci o nome dela, acho que é a Priscila Perini, eu acho. Ela tem um curso, acho que renda com leilões, uma coisa assim. Eu não sabia, não. Então, E ele faz tipo, até no. Ele também faz parte do negócio dela, no caso, né? E aí ele dá uma impulsionada legal, porque, tipo, ele bate muito nessa questão que imóveis foi o que, principalmente que ela começou praticamente na pandemia. Eu acho que ele é advogado, eu acho. então, Ela começou praticamente na pandemia. mas tu entendeu essa parada aqui, que o mais importante, na verdade, é que é o conceito que está por trás, né? Quando a gente fala, por exemplo, pouco conhecido e grande diferença, seria alguma coisa tipo, existe uma coisa pouco conhecida chamada cetose. Quase ninguém está falando sobre isso. Ou existe uma coisa pouco conhecida chamada PLR. Quase ninguém está falando sobre isso. Mas quando você aprender
a usar, você verá uma enorme diferença no seu resultado em vendas. Tá vendo? Que você engancha a pessoa certa? No resultado, ou uma grande diferença no resultado das suas vendas. Ou seja, é uma pessoa que está no perpétuo e está tentando fazer dinheiro no perpétuo e não consegue, porque acha que não tem um produto. Aí fala isso para ela. Ou bem conhecido e pouco compreendido. Fala, todo mundo está falando sobre, sei lá, vender no perpétuo, certo? Todos nós sabemos que o tráfego é uma das coisas que mais influenciam pananã, pananã. Mas o que quase ninguém entende sobre fazer vendas no perpétuo é que existe um conceito chamado, sei lá, PLR. E aí por aí vai. Ou tem aquele outro gancho que fala, isso daí muda tudo. Tipo, você está tentando, sei lá, no caso da dieta, você está tentando seguir uma dieta de baixo carboidrato, mas não sei, agora não veio a ideia na cabeça, não. Espera aí, deixa eu pensar aqui. Você está tentando seguir uma dieta baixa em carboidrato, mas descobrir... Não sei, não veio. Mas é tipo isso. E você vai pegando aí cada gancho, e esse gancho ele vai pegando em cada um desses submercados aí, ó. Existem vários, tá? Existem 5 que são apresentados num livro, no Copyright Secrets. Mas fala sobre isso. Tem um lá que é a bola de cristal, tem o outro que é revisitando os fundamentos. Então ele fala que é alguma coisa que as pessoas sabiam, mas elas deixaram de lado. Seria tipo, sei lá, você passa horas registrando cada pedaço sei lá, de comida que você come, e cada segundo de exercício que você faz, e cada gota d'água que você bebe. A tendência da dieta realmente é ficar fora do controle. Eu não sei, mas tipo, pegar uma coisa que está dentro do mundo da pessoa, ela está tentando fazer dieta, ela está controlando as calorias, e aí você bate nisso daí, que seria isso daqui, ó. Você ir lá no mercado anterior, onde é que é o mercado que ela está? Pô, ela está no mercado de perpétua, então é no mercado de perpétua. Ela está no mercado de terapia, então eu vou oferecer coaching para ela. O que ela está reclamando? Que ela vai toda hora na terapia e nunca resolve. E aí, o que você vai dizer que não está resolvendo? Porque você vai dizer que a terapia ela tem que ficar anos indo ali até resolver o problema que ela tem. Aí a pessoa vai ficar desesperada, ela fala, caraca, tô ferrada então com essa terapia. É basicamente isso. Então, para você vender uma coisa, né, que é um nicho que você está criando, você está querendo vender uma coisa para o mercado sofisticado, você minimamente tem que saber onde é que você vai jogar aqui o gancho. Ó. Então, em que mercado que você vai jogar o gancho? Onde que você vai enganchar? Quem que são as pessoas que estão lá? E esse daí é o famoso Oceano Azul. O Oceano Azul é o seu nicho, é o nicho que você criou. É aí que entra a questão de você escolher um nicho para você criar. Porque você vai dar uma nova oportunidade para essa galera aqui, ó. Você vai dar uma nova oportunidade para essa galera aqui, ó. Para quem que você vai dar essa nova oportunidade? Por isso que o Frank Kern, ele fala que ela é o Frank Kern e o... Esqueci o nome do outro cara, Ed Dale. Ele fala aquela frase lá, encontre o mercado quente, pergunte o que ele quer, ofereça o que ele quer, ou entregue o que ele quer, como é dito aqui no Brasil. Encontre o mercado, pergunte o que ele quer, entregue o que ele quer. Inclusive, ele até fala uma coisa assim que isso dentro do mercado de especialistas, né? Que muitas vezes as pessoas elas acham que sabem o que o público quer, mas na verdade dificilmente a gente acaba acertando se a gente não for lá e perguntar. E o próprio Frank Kern, ele fala para você fazer a pesquisa. Ele fala para você jogar uma isca para a pessoa e perguntar qual que é a tua dúvida número 1 quando o assunto sei lá, perda de gordura. Quem responder vai ganhar um ingresso para um treinamento, ou vai ganhar uma entrada para um seminário que eu vou dar. E aí ele atrai as pessoas, elas vão colocando lá as respostas. E aí, a partir dessas respostas, ele consegue criar um novo nicho. Por quê? Porque vai ter uma coisa que todo mundo vai colocar. E essa coisa que for a mais colocada vai ser a coisa principal que vai ser oferecida. Ou seja, esse segundo nicho aqui, segundo nicho não, né? Esse nicho que vai ser criado a partir desse submercado, que a pergunta vai ser feita para quem? Para esses caras daqui, ó. Então vai perguntar para esses caras. A resposta deles vai criar isso daqui. Sacou? Então sempre vai estar lá, nesse mesmo formato. Então vai ter o mercado,
o submercado e o nicho. É assim. A gente vai, se a gente quiser criar o nicho, a gente tem que fazer uma pergunta para o submercado: qual a sua dúvida número 1 quando o assunto é alguma coisa. Aí pode ser emagrecer, pode ser o que for. Inclusive, pode ser o assunto é perda de peso, ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro com PLR, investir em PLR, sei lá, tem que ver. Botar alguma coisa assim. E a galera vai responder. Aí fala para a pessoa: eu sei que teu tempo é valioso e tal, não sei o quê, mas eu estou criando um treinamento, e esse treinamento vai ajudar pessoas com dificuldade em o assunto que você vai falar. Se você responder a pergunta aí abaixo, eu vou te dar um ingresso gratuito para esse treinamento. E aí as pessoas vão responder, e dentro daquilo que elas vão responder, sei lá, você bota até bater aí 100 respostas, vamos supor, tá? Quando vou colocar essas 100 respostas, vão ter lá, sei lá, as top 10, e vai ter uma que vai estar em primeiro lugar aqui, que vai ser a X, que eu não sei qual é, obviamente, porque a gente não está falando de nada específico. E essa coisa X aqui é ela que vai ser a primeira, e as outras vão ser os bullets. Seria como se isso daqui fosse a principal dor. Essa daqui, ó. No caso, o X é a que mais se repete. Isso. É isso. Mais repete. Vou colocar aqui. E você vai perguntar aqui. Aqui, ó. Bem aqui. Para você poder criar isso aqui. Isso aqui você vai criar. Isso aqui tem que existir. E, de preferência, isso daqui tem que ser grande. Ou você tem que ser muito especialista para você conseguir faturar muito em cima de pouco. Oferecer um high ticket, entendeu? Tipo, vou oferecer um high ticket. Se não for grande. Aí vai depender, a estratégia vai de cada um. E também vai do nível de sofisticação. E vai de muita coisa. Mas é óbvio que você vai caçar esses mercados mais abertos. Olha aí, ó, que botou aí o Brandão aí. Aí, ó, isso daí. Exatamente isso daí. Isso daí é do Expert Secrets, né? Agora eu lembrei pela imagem. É isso mesmo, Ricardo? Só para conferir. Mas não quer dizer que você tem que usar exatamente esse. É isso mesmo, né? Viu? Então, mas não quer dizer que eles têm que usar exatamente esse gancho, só para não confundir a galera. Senão o povo vai ficar igual um tarado vendo um livro que tem a ver com expert, né? Que você precisa ter uma causa, que você precisa ter um negócio maior. É óbvio que dá para você adaptar e vender com VSL aquilo ali, mas vai da cabeça de cada um. Mas é isso. Essa daí é a sacada. É você entrar aqui, né? Nesse submercado e perguntar para ele o que ele quer. Deu para entender, galera? Até porque quando você tiver que responder aquela frase, se eu conseguir fazer as pessoas acreditarem que a minha nova oportunidade é a chave para o desejo que elas têm, sei lá, se eu puder fazer as pessoas acreditarem que PLR é a única chave para elas fazerem R$ 1 milhão, e isso só é possível através do método Nômade Milionário, todas as objeções vão cair por terra e elas se sentirão obrigadas a comprar de mim. Então é o grande dominó, né? Que vem lá do Tim Ferriss, lá do livro do Trabalhe 4 horas por dia. Esse grande dominó, quando você tem que derrubar esse grande dominó, você tem que entender isso daí, quem é que você está colocando, porque você vai ter um empecilho. E se você não sabe quem é que você está colocando e qual é a dor que o cara tem, esse empecilho vai ser alguma coisa que você não conhece. Para ali alguma coisa que você não conhece, você está literalmente ferrado.
E você não vai ter como quebrar essas crenças que a gente fala, né? A crença no veículo, a crença interna, a crença externa, e essas crenças elas são relacionadas à tua nova oportunidade. Então, por isso que é importante você saber onde é que você está pescando, porque você vai ter que realmente identificar qual que é o maior dominó. Aquela coisa que se você derrubar, se aquilo ali cair por terra, as pessoas elas vão se sentir obrigadas a comprar de você. Porque toda a tua mensagem, tudo que você vai falar, vai ficar batendo naquela mesma coisa. Quando é submercado, quando é esse negócio de mercado sofisticado, cara, isso daí é quase que uma obrigação. Porque essa gente, essa galera toda que está embaixo aí, ela é cheia de crença. Entendeu? E a gente tem que entender como é que é criada a crença. Eu não vou detalhar muito aqui, mas a crença ela é criada a partir disso daqui, ó, de uma experiência. E aí, a partir dessa experiência, a pessoa conta uma história para ela mesma. Por isso que a gente tem que mudar a crença através de história. E essa história, ela acaba virando a crença. Esse aqui é o processo. Por isso que a gente tem que se preocupar muito com fazer a epifania. A epifania é a gente contar uma nova história para poder mudar a crença. Eu vou trazer isso mais para frente, tá? Porque é isso daqui que é o objetivo, ó. Se você está entrando nesses mercados sofisticados, nesses submercados aqui, ó, vai acontecer que as pessoas já têm algumas cismas com aquilo lá. Por isso que nunca pode parecer em nada o que o cara já viu antes. Só que ao mesmo tempo que não pode parecer em nada o que o cara viu antes, tem que ser plausível na cabeça do cara, né? Tem que ser alguma coisa que remeta a alguma coisa que o cara já conhece. Então deu para entender essa parte aqui, né? Para a gente cair lá para dentro da VSL lá da lead. Ficou alguma dúvida aí? Vocês querem fazer algum tipo de pergunta sobre isso daí? Ou não? Deixa eu ver só se faltou alguma coisa aqui. Por isso que é muito importante a gente estar contando essa história para a pessoa. Aqui, ó, dentro do fluxo. Cadê o fluxo? Desse fluxo aqui, ó, a história aqui, ó. Essa que é a necessidade da história. A história ela é capaz de mudar a crença do cara, é capaz de mudar a forma do cara pensar. Então vamos lá. Pensando se eu vou criar outro documento aqui. Peraí. Vou dar uma pausa aqui rapidinho só para ir no banheiro, já volto aí. Aí a gente continua aí, quem quiser ir no banheiro aí, para a gente cair para dentro aí da lead. A gente vai voltar aí no assunto da lead já com base nesse conhecimento que a gente acabou de exercitar.
Já voltei por aqui esperar aí o pessoal chegar. Essa questão da crença que a gente está falando, galera, é um negócio bem interessante, tá? Enquanto o pessoal, não sei se já voltou todo mundo aí, mas é só para a gente, de repente tá vindo aí, pessoal, mas para a gente dar uma raciocinada, é o seguinte. Por exemplo, uma pessoa quando ela vai emagrecer, é muito importante que a gente entender que a gente vai precisar reformular essas crenças que ela já tem. E por isso que é muito importante também a gente conseguir desvendar, ou extrair, descobrir quais são elas, né? Obviamente, fazendo essas perguntas ali que a gente falou para a pessoa. Por exemplo, pensa numa pessoa que vai emagrecer. Ela pode ter uma crença, sei lá, se eu tentar perder peso, eu vou ser infeliz, ou vou ficar triste, ou vou desanimar. Não, vou ser infeliz. Tipo, se eu tentar perder peso, eu vou ser infeliz. Qual que é a origem dessa crença? A pessoa já tentou perder peso, e aí ela, por exemplo, teve que cortar o carboidrato, e aí por conta disso daí ela ficou triste. E aí o que que ela diz para ela mesma, né? O que que ela nessa história, né? O que que ela disse para ela, né? Para a própria cabeça dela? Exatamente isso. Ela contou uma história que se toda vez que ela for fazer isso, toda vez ela vai ficar naquela mesma situação. E aí o que que a gente poderia, sei lá, dizer para ela? Que ela não vai precisar largar das coisas que ela gosta. Então a gente poderia contar uma história tipo, eu também achava que eu precisaria deixar de, sei lá, comer carboidrato, até que eu aprendi a dieta da banana. Agora eu posso emagrecer comendo banana sem cortar o carboidrato. Porra, e banana é carboidrato, mas tudo bem, vocês entenderam. Eu só botei banana porque só se fala em banana agora. Mas vocês entenderam, né? É tirar da cabeça da pessoa aquilo que ela acredita que ela tem que ter. O antigo, mudar a percepção dela. Porque ela já realmente ela já conta essa própria história para ela, né? Na própria cabeça dela, né? Que, pô, para ela conseguir emagrecer, ela tem que largar das coisas que gosta. E a pessoa não quer largar as coisas que gosta. Então ela não vai querer emagrecer, porque vai ser doloroso o processo para ela. E aí você fala para ela, você não vai precisar largar do que você gosta para você poder emagrecer, porque existe um tipo de dieta que seriam as três crenças, ô Ricardo. Só que a questão é a seguinte: essas três crenças, elas são sequenciais à grande oportunidade, porque a grande oportunidade, ela é o grande dominó. Ela é que tem que ser o dominó que tem que ser derrubado. A pessoa ela precisa acreditar que a PLR é a única forma dela ficar rica e que isso daí só é possível através dessa nova oportunidade que é o método dessa forma, quer dizer, que é o método nômade milionário. Então a gente precisa fazer a pessoa ela acreditar nisso e bater em ângulos diferentes. Que o método nômade milionário seria o nosso veículo, né? E essa nova oportunidade seria o PLR. Então a gente tem o PLR e a gente tem o veículo. E aí, em cima do veículo, a gente tem crença limitante. Em cima da nossa nova oportunidade, a gente também tem. Sacou? Então existe o problema que está em cima da nova oportunidade, que é onde a gente vai ficar martelando que aquilo é a única forma, e só que quando a pessoa entender que aquilo beleza, é a única forma, mas dessa forma, eu não vou conseguir fazer isso através de um curso. Tipo, a gente fala para a pessoa que a dieta da banana é a única forma dela conseguir emagrecer, e isso daí só é possível através do nosso curso, que é o veículo. Aí ela vai falar aí ela vai falar assim, pô, mas eu não consigo fazer dieta através de um curso. Eu não vou conseguir seguir isso. Aí a gente tem que ir lá e quebrar, falar, não, mesmo que você acredite que o curso, que você não vai ter o suporte no curso, o nosso método ele prevê XPTO. Aí a pessoa fala assim, mas eu não consigo seguir rotina. Você fala, mesmo que você não consiga seguir rotina, essa é uma dieta que ela é flexível. Aí a pessoa fala assim, meu marido come pizza todo final de semana. Fala, mesmo que seu marido coma pizza, mesmo que você saia da dieta de vez em quando, ainda assim você vai conseguir emagrecer. Não, isso não é na lead, não. Isso daí é antes de você fazer qualquer coisa. Isso daí é na criação da oferta. Na hora que você está criando a oferta. Você já cria a oferta para depois poder criar a cópia, a estrutura que você vai vender a oferta. Mas é certo que a pessoa ela vai ter esses bloqueios. E toda vez que tiver esses bloqueios, vai cair nisso. Você tem que descobrir quais são as crenças que a pessoa tem.
Porque durante a venda, o próprio subconsciente ele vai começar a criar motivos ali. Ô, Vini, Hum. desculpa interromper, mas teria problema a gente analisar aqui em Cal alguma lead de alguma dessas VSLs que tu enviou? Ou dessa banana, da prosperidade, para ficar mais claro? Então, mas não adianta, porque se a galera não entende como é que é construída a lead, como é que você vai analisar uma coisa que você não entende? Quer ver um negócio? Imagina a gente ter que analisar uma fórmula matemática. O senhor foi lá Como que a gente vai fazer para analisar ela? Se você não sabe quais são os elementos que tem dentro dela. Então a gente, por exemplo, a gente tem que saber como funciona a fórmula de Bhaskara para depois analisar uma equação usando a fórmula de Bhaskara com mais profundidade, certo? Exatamente. Por que eu mostrei, por exemplo, como da onde que sai a lógica de alguém entrar dentro do mercado sofisticado antes de entrar no detalhe da lead? Porque senão como é que a galera ia entender para que existe aquela lead? Por que ela é construída daquele jeito? Não ia ter como. É como se fosse o quebra-cabeça, né? Não teria como. Não pode ser invertido o processo. E eu até entendo, porque dá uma ansiedade, né? A pessoa ela quer ir para um negócio que seja. Vamos lá, igual, por exemplo, vamos lá. Se fosse isso, então por que as VSL de renda extra, as leads que a gente analisou, ninguém conseguiu usar elas? Vamos pensar aqui. Por que a da banana daria certo? Se as de renda extra não deram? Não é verdade? Ou ficou confuso? Mas é isso mesmo aí, Vinícius. Se a pessoa não entender essa questão aí do mercado a qual tu falou, você não sabe que dor você está resolvendo, né? E o que é que a pessoa já viveu em relação a essa dor. Por exemplo, olha isso aqui, eu vou dar um exemplo, até porque o Ricardo botou essa ideia aí do Russell, lá no próprio, num desses livros aí do Russell, não me lembro em qual mas em todos eles ele fica contando a mesma história, né? Inclusive a história é bem mentirosa, assim, porque se você pega o Expert Secrets e você pega a primeira versão de 2017, você pega de 2020, as histórias tudo mudam. O livro ele todo troca tudo de lugar. Tem hora que ele fala que, pô, ele conta uma história, que ele diz o seguinte, ele primeiro lançou o primeiro produto dele, que foi um negócio de vender, ensinando a pessoa a criar uma arma de batata, para tirar, ou seja, uma arma de batata é uma coisa idiota. Então, porra, se aquilo vendeu, se você é médico, você vai falar, pô, eu que sou médico, meu conteúdo vai vender. Mas, bom, tudo bem. Aí ele diz que ele criou um modelo para conseguir lançar várias ofertas. Só que para lançar essas ofertas, cada funil que ele ia botar no ar, ele precisava de, olha só, usar uma equipe que ele tinha de 8 pessoas e cada oferta para ir para o ar demorava de 6 a 8 semanas. E o custo para colocar cada oferta no ar era de $30.000. Aí, por conta disso, ele encontrou uma barreira, que isso daí que seria como se fosse dentro da... Como se fosse, não, né? Dentro da jornada do herói, isso daí seria o conflito da jornada. O que ele achou? Ele achou que ele não ia conseguir avançar, já que toda vez ele... E outra coisa que ele diz também, que a cada 10 ofertas, uma oferta dava certo. Então, quer dizer, ele perdia $300.000 para fazer cada oferta dar certo. Praticamente, né? $270.000 para fazer cada oferta dar certo. Aí ele diz que ele criou o ClickFunnels por causa disso. E aí ele fala, lá no ClickFunnels, quando ele vai vender, ele tem uma primeira promessa que ele diz o seguinte, que ele vai te ensinar a criar um funil de 7 dígitos em 30 minutos sem você depender de um técnico. Isso daí é a promessa para a tua nova oportunidade. Então eu vou conseguir criar um funil rápido. Beleza. Só que quando a pessoa pensa nisso, começa a aparecer o quê? Uma cacetada de objeção. Por exemplo, tem uma objeção contra o veículo. Tipo, beleza, parece legal eu ter um funil, mas esse funil vai servir para mim? É a primeira, é a crença contra o veículo. Aí vai ter uma crença interna. Beleza, entendi. Funil vai me ajudar. Mas eu não sei construir um. Aí ele tem que ir lá e resolver essa objeção, que é uma objeção interna. É uma objeção de capacidade da pessoa. Ela fala, eu não sou capaz de criar um. Aí depois vem uma crença externa. Beleza. Se eu
entendo que um funil é uma coisa boa, eu entendo que eu consigo construir um funil, mas existe uma questão. Como que eu vou fazer para jogar gente para dentro do funil? Aí ele fala que ele vai te ensinar tráfego. Então, ele tem lá os 3 segredos que ele fala, né? No caso daí do ClickFunnels, que o primeiro segredo é como que você vai fazer para roubar eticamente o funil de $1 milhão do seu concorrente. Ele tem o segundo lá, que é a crença de capacidade. Ele diz que através do ClickFunnels você vai conseguir clonar um funil inteiro. E você não vai conseguir fazer isso daí em 10 minutos. E tem a terceira crença, que é essa da questão do tráfego. Ele diz que ele tem um hack de tráfego que ele vai ensinar a pessoa a como que ela faz para pegar os mesmos clientes que estão indo para o funil do concorrente. Ele só fala o quê, ele não fala o como. Tá reparando, gente? E com esses o quês, ele vai quebrando todas as objeções que o cara tem, que são essas objeções contra o veículo, né? Então, beleza, eu posso ter um funil, mas será que vai servir para o meu negócio? Depois, beleza. Entendi que eu tenho que ter um funil e que o funil funciona para o meu negócio, mas será que eu vou conseguir implementar? Aí, beleza. Eu consegui implementar, será que eu vou conseguir botar gente para dentro? É isso que vocês têm que entender, que toda vez que vocês lançarem alguma coisa, principalmente em mercado sofisticado, vai cair nessas 3, vamos chamar de 3 objeções, né? Essas 3 crenças. A crença no veículo, a crença interna e a crença externa. E depois que você quebrar essas 3 crenças, aí que acontece o que ele chama de derrubar o grande dominó, que é a pessoa acreditar 100% que aquilo que você tem é a melhor forma para ela poder chegar onde ela quer chegar. Por isso que esses webinários do Russell, o webinário perfeito, ele tem os 3 segredos. Porque tem a ver com isso daí. Deu para sacar ou não? É isso, Vini, que eu ia perguntar. Ele faz essa questão aí esses elementos aí, os 3 segredos para o webinário. E a gente que vende assim direto para a VSL, como é que a gente quebraria? Funciona igual. Igualzinho. Só que é quebrado dentro como se fossem objeções. Mas é idêntico. Dentro aqui do processo, eu vou mostrar, inclusive, uma das copies que eu vou trazer é aquela dele lá, a Star Story Solution, que ela tem muito a ver com essa questão do webinário perfeito. A grande questão é o seguinte, é que a maioria da galera que está aqui não consegue entender esse conceito sobre a epifania, que é uma coisa que a gente vai falar mais lá para frente, que está relacionado, não é nem sobre a história do Avatar, ela está relacionada a quando você apresenta essa tua nova oportunidade para ele. Por exemplo, tá? O do Russell, quando ele conta lá a história dele, ele fala que ele tinha um desejo, e esse desejo daí ele estava relacionado a poder dar do bom e do melhor para a família, poder estar junto com a esposa. É uma coisa dessa, tá? Eu não me lembro também tão bem, porque eu também não sou viciado em Russell, mas é alguma coisa assim. E aí, dentro disso, ele conta toda essa jornada da história dele. E ele conta que ele teve essa epifania dele foi quando ele percebeu que para conseguir lançar cada nova oferta, ele ia precisar gastar uma cacetada de dinheiro. E aí, só que quando ele conta essa passagem, né, ele faz você ficar no lugar dele para você poder sentir a necessidade de ter aquilo. É que eu não lembro direito, mas qualquer hora eu posso revisitar isso daí e trazer para vocês aí. Isso daí está no livro lá, Expert Secrets, que é um livro para quem trabalha mais com especialista e tudo mais. Mas nesse livro ele conta essa jornada, né, do Russell. E é bem interessante mesmo, porque ele conta que ele era lá, que ele fala que ele era um estudante falido, que ele lutava lá, wrestling, e a esposa dele trabalhava e sustentava a família, até que sei lá, acho que numas férias que eles foram passar, ele e um amigo dele, e aí eles criaram essa pistola, sei lá, pistola não, essa bazuca de batata, de atirar batata, e aí ele começou a fazer dinheiro com isso, ele conseguia fazer $1.000 por mês com essa arminha daí, vendendo. Só que acontece que ele falou que teve o slap no Google. O slap é quando a plataforma, ela... Tem que ter alguém que tá caindo no áudio. Ah, pô. Eu tava ficando quase doido aqui já. Bom, então ele conta que ele queria sustentar a esposa, né? E que ele não conseguia e tal. E aí teve essa parada do Google, que o Google, isso daí foi o grande problema que ele encontrou, né?
que seria o problema da jornada dele, seria a barreira que ele encontrou. Então, que seria que o Google ele teve o SLAP e aí aumentou muito o preço dos anúncios. Então, ele já não conseguia mais anunciar no Google. E aí foi por causa disso que ele foi lá e encontrou um amigo. E esse amigo contou para ele que ele estava vendendo upsell. E aí o Russell nem sabia o que era isso. E aí ele explicou para o Russell o que era, que ele fazia mais de uma venda por cada venda que ele fazia, ele conseguia vender mais de um produto. Aí ele teve epifania, né? Foi aí que ele entendeu que ele precisava também vender mais produto, que não daria para ganhar na entrada. E bom, e por aí vai, tem toda a história dele. Essa epifania, ela que é aquela coisa que todo mundo fala que a gente convence a pessoa pela emoção e ela justifica com a razão. A pessoa, quando ela vai justificar, por exemplo, o uso de um funil, ela fala, é porque eu consigo vender mais produtos. Mas ela só vai aceitar utilizar o funil se ela, dentro da hora que a gente contar para ela por que ela tem que ter um funil, ela tiver o estalo, falar, caraca, com funil, então eu vou conseguir vender muito mais gastando a mesma coisa que eu ia gastar antes. Putz, eu preciso ter um funil. Então é ela que entende que tem que ter o funil, é ela que pede para comprar, não é a gente que está vendendo para ela. E só que isso daí vai aparecer mais para frente. Agora a gente está falando de lead, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas esse detalhe ele é extremamente importante, porque é através da epifania que a gente consegue fazer a pessoa entender que ela precisa. Por isso que ela compra. Não é a gente que fala para ela, não, eu tenho um produto e esse produto ele é muito bom e ele vai resolver o teu problema de, sei lá, de disfunção erétil. O cara fala, pô, não quero. Mas aí você conta, você fala, pô, foi aí que eu descobri que existia um chá, e esse chá era um chá do, sei lá, do Tibete. E lá no Tibete acontece que as pessoas de lá, elas fazem tal coisa. E essa tal coisa é como se fosse sei lá, como se fosse um vulcão que acontece por dentro da pessoa. E ele faz com que o garotão dure por muito mais tempo. E a pessoa fala, caraca, então eu preciso disso. Aí ela fica ansiosa, querendo saber, tá, mas como que eu tenho acesso? Como que eu compro isso? Como é que eu faço esse chá? É ela que tem que ter a ideia, não é a gente que fala para ela o que ela tem que fazer, é ela que tem a ideia, da própria cabeça dela. Por isso que é muito importante essa coisa de jornada do herói. Por isso que esse livro Expert Secrets aí, que até o Ricardo colocou a imagem dele aí, esse livro ele fala sobre isso, sobre o herói relutante. Ele fala sobre o herói, a pessoa que é o líder, né? E esse líder, ele tem que ter uma causa e ele tem que ter uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade é o que ele oferece. É como se fosse o Kaique, que fala lá, não, para você vencer, você não precisa fazer faculdade. Você consegue vender, você só precisa ter uma oferta. Aí a pessoa, essa coisa entra na cabeça da pessoa. E ele fica provando para a pessoa de tudo que é jeito que ele conseguiu vencer através disso. E a pessoa quer saber qual foi o caminho que ele fez. Aí ele abre lá o lançamento e vende por causa disso. Só que a gente aqui é um pouco diferente, né? O nosso aqui ele não funciona exatamente igual. Por isso que a gente tem que entender essa estrutura da VSL. Não vai ter essa questão de líder carismático, de ter essa causa que vai criar esse efeito quadro a quadro na mente da pessoa para que ela queira entrar realmente naquilo, que vai apresentar essa nova oportunidade. A gente não tem isso. E aí a gente vai ter uma mudança de oportunidade, a gente vai criar uma crença na cabeça da pessoa. A gente até cria, mas só que de uma forma diferente. Não baseado numa história de alguém que está ali, mas sim, normalmente, de um personagem, de alguma coisa. Bom, vamos seguir. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe, não, mas acabei até falando um pouco demais aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aí um arquivo novo aqui que eu abri. Mas é isso. Então a gente vai ver essa questão aí de mercado sofisticado. E a gente vai ver essa lead aí, como é que ela vai ser. Um negócio interessante, cara, até disso daí que eu tava falando. Muito se fala sobre aquela frase lá do Blair Warren, né? Que fala: as pessoas farão tudo aquilo por aqueles que encorajam seus sonhos, justifiquem suas falhas,
acalme seus medos, confirme suas suspeitas e jogue pedra contra seus inimigos. Isso daí tem tudo a ver com o que está por trás da criação da VSL, da construção da VSL. Por exemplo, quando a gente fala de encorajar o sonho, né? Por exemplo, as pessoas elas querem que a gente fique apoiando elas, apoiando aquilo que elas estão fazendo. Então, dentro da nossa VSL, a gente tem que apoiar. Por exemplo, é igual acontece com o pai e o filho, né? Às vezes o pai ele não apoia tanto o sonho do filho porque ele quer dar aquela ideia mais pé no chão. Aí, quando o filho ele vai lá, vem alguém da rua e fala assim, pô, cara, por que tu não faz tal coisa? Pô, isso daí é bom, aquilo que ele deseja fazer. O que ele faz? Ele faz o que o da rua falou. Por exemplo, justificar as falhas, né? Por que a gente tem que trazer uma nova oportunidade? Porque não é a primeira vez que a pessoa está tentando aprender alguma coisa. Então a gente tem que tirar a culpa do ombro da pessoa com essa nova oportunidade. Por isso que é tão importante essa nova oportunidade ela não ter nada do que já foi passado antes. Porque se tiver alguma coisa do que já foi passado antes, a pessoa ela vai criar um bloqueio. Por isso tem que ser totalmente novo. E acontece que é isso, né? A maior parte das pessoas elas estão buscando alguém para poder tirar a responsabilidade dos ombros delas. Isso eu já falei até com vocês aqui da mentoria, não adianta. A culpa é de quem não aprendeu, não é de quem está ensinando, pô. Normalmente quem não aprendeu é o culpado. Se você falar a culpa é de quem está ensinando, então pronto, você tirou a culpa de você. Aí você vai ter que comprar outro e outro e outro e outro e ficar comprando infinitamente. Pro teu lead, você vai dizer que a culpa não é dele, mas você é o culpado. Assim acontece. É igual na PNL. A PNL, o que ela fala? É autorresponsabilização. A culpa é sua. Não é o outro que é o culpado. Se você disser que é o outro, você está ferrado. Você vai ter que ficar comprando solução uma atrás da outra e nunca vai chegar do outro lado. Então, o que acontece? A gente tem que garantir que a culpa não é dele, a culpa é do método que ele usou. Porque aí ele vai cair em outra ratoeira. Isso daí ficou claro para vocês? Ficou. Tá, beleza. Mas ficou claro também para vocês que a gente tem que ter autorresponsabilização, né? Quando é a gente, né? Não vai cair nessa. Senão vocês vão ficar comprando um monte de curso aí, igual bobo. Tudo bem. Quem quiser também, que pague. E de preferência um amigo, pô. Eu recomendo dar para um amigo. Não vai pagar também qualquer pessoa. Acalme seus medos. O que é acalmar o medo? Por que tem que acalmar o medo da pessoa? É a mesma lógica. Porque quando a gente tira o medo da pessoa, o que a gente está fazendo? Dando esperança para a pessoa. Por isso que quando a gente cria uma nova oportunidade, o que a gente está fazendo? Dando esperança para a pessoa. O que a nossa VSL tem que fazer? Dar esperança para a pessoa. Porque se a gente der esperança, elas vão continuar naquilo ali. E se, por exemplo, o líder der esperança, elas vão seguir o líder sem parar. Por isso que a pessoa fica seguindo o Thiago Finch sem parar. Porque ele fica dando esperança para a pessoa. E quando a pessoa está com medo, ela não consegue se concentrar em outras coisas. Isso daí é importante também entender. Isso está por trás. Da mesma lógica aí da VSL. E é engraçado isso daí, tá? Porque normalmente tem um tipo de pessoa que ela só fala para outra pessoa, não, pô, você não precisa ter medo e tal. Mas existe um outro tipo de pessoa que ela vai fazer o quê? Que ela vai contar uma história para poder tirar o medo. Falar, cara, tinha uma vez que tinha um amigo que aí ele passou por tal situação e, cara, pô, nessa situação ele resolveu de tal jeito. Então, cara, você não tem que se preocupar com isso. Isso daí tira o medo da pessoa. Por isso que a Bíblia ela vem tirando o medo da pessoa. Essa é a lógica. Confirme suas suspeitas. Por que tarô, essas coisas tudo funciona? Macumba, por que funciona? Porque a pessoa já tem a suspeita. Ela vai lá para poder confirmar a suspeita. E o ser humano, o que ele gosta? Ele gosta de que confirme a suspeita para ele dizer, eu sabia. Por quê? Porque não tem nada melhor para o ser humano do que ter uma suspeita confirmada. Essa é a grande verdade. E essa questão de confirmar a suspeita faz a pessoa se sentir superior. Ela fala, aí, ó, sabia? Tinha certeza. Vários caras fizeram isso daí. Hitler mesmo fez isso, né? As seitas, elas fazem isso. E porque é muito mais simples você confirmar a suspeita daquela pessoa que ela já está desesperada. Para acreditar naquela exata coisa ali. Por isso que a pessoa fala assim, pô, fulaninho tá me traindo. A pessoa vai lá no centro de macumba lá e o pai de santo fala, fulano tá te traindo. A pessoa sabia? Normalmente, quando ela vai nessas coisas, ela já conta por que ela tá indo. Aí só se resta o cigano confirmar a suspeita.
Eu não estou escrevendo nada, não. Estou só falando. E atirar pedra contra os inimigos. Por que tem que atirar pedra contra os inimigos? Porque é aquela história do nós versus eles, né? Aí, por isso que a gente tem que estar sempre defendendo alguma coisa que a gente acredita. E sempre tem um inimigo comum. O inimigo comum ele sempre vai ter. E esse inimigo comum ele pode ser outra pessoa, ele pode ser um grupo, ele pode ser uma doença, ele pode ser um tipo de uma filosofia, pode ser uma religião rival, pode ser uma cacetada de coisa. Porque quando a pessoa está envolvida ali com algum tipo de luta, ela quer gente que apoie aquilo ali. Ela quer gente que esteja também. É aquela coisa de construir o grupo, né? E aí tem aquela. O Ryan mesmo fez isso daí durante muito tempo. O posicionamento dele era muito relacionado a isso, né? A atrair as pessoas, falar, nós pensamos dessa forma. O próprio Russell ele fala isso. Nós somos os funnel hackers, os hackeadores de funis. Mas é isso. Bora lá então dar uma olhada aqui. Eu vou passar essa lead que é mais importante agora para a gente. A gente vai meio que dar uma repassada naquelas leads lá que a gente já viu, mas eu vou trazer aqui uns detalhes sobre essa lead do RMBC hoje, tá? Eu vou até parar de gravar e vou começar uma nova gravação aqui para separar as duas gravações.